Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o André e é um prazer ter vocês aqui nesse momento, nos assistindo no nosso canal. Estamos começando mais uma aula do Praticadamente. E hoje teremos uma roda de conversa sobre o assunto que está circulando nos nossos bastidores, que é como a bioeletricidade e a bioenergética pode ajudar no tratamento do câncer. E para essa roda de conversa, teremos dois convidados especiais, que são os psicoterapeutas Irmo Neto e Dalmo Meurer. Então, fique aqui conosco, que você vai ter a oportunidade de descobrir mais sobre esse assunto. Mas antes de passar a palavra para a nossa mediadora Lilian Fleig, gostaria de lembrar a todos seguirem as nossas redes sociais e compartilharem, tá? E não esqueça de dar o seu joinha e de se inscrever no canal. Lilian, agora eu passo a palavra para você. Boa noite a todos. É, Como o André falou, a roda de conversa hoje nossa, estamos com convidados aí especiais, Irmo Neto e o Dalmo, né? E foi originado devido a uma reportagem que saiu agora há pouco tempo, não sei se vocês viram, falando sobre o electroma. Electroma é uma rede do corpo humano. Porém, para entender electroma, nós temos que falar esse electroma utilizado no tratamento do câncer, né? Para falarmos disso, nós temos que entender a bioenergética e a bioeletricidade, que é justamente o tema da nossa live de hoje. E antes de passar a abrir aí para todos falarem, né, eu vou trazer aqui para deixar claro para quem não sabe, né, o que é bioenergética, no caso, que vai fazer parte da nossa fala. A bioenergética, para Alexandre Lauer, que foi um psicanalista, americano, né, de orientação freudiana, a bioenergética é uma maneira de entender a personalidade em termos do corpo e de seus processos energéticos, que estão relacionados ao estado de vitalidade. Nesse sentido, a produção de energia por meio da respiração e do metabolismo e carga de energia por meio de movimentos. E a bioeletricidade é uma corrente elétrica natural gerada por células e tecidos dos organismos vivos. Ou seja, se trata dos fenômenos elétricos, dos processos vitais que podem retardar o envelhecimento e além de outros benefícios para a saúde e o meio ambiente. Né? Então, a busca pelo tratamento do câncer, que no caso, faz parte desse assunto que nós estamos falando aqui, né? Ela surge através de medicamentos e terapias, né? Que pretendem curar ou até atrasar o avanço da doença. Nesse sentido, os cientistas estudam já há décadas tudo o que engloba o funcionamento do corpo humano. Atualmente, o novo alvo da pesquisa é o electroma, rede do corpo humano, conforme eu disse. Então, para que vocês entendam, né, tem três pilares no contexto desse tratamento e dessa busca para a cura do retardamento assim, da doença, né, do câncer, que é o proteoma, que é um conjunto de proteínas, o genoma, com as informações do DNA, e a microbiota, que é o ecossistema de micro-organismos. Aí agora, nós temos esse quarto pilar, que é o electroma, para esse tratamento do câncer, não só do câncer, mas eles já estão vendo para outras doenças, tá? Mas a função aqui, a base foi o câncer. E aí, o que é o electroma, a rede bioelétrica? O que é isso, né? O electroma é um tipo de rede bioelétrica e de bioeletricidade, né? Ou bioeletricidade, que explica a maneira como as nossas células se comunicam entre si. Ou seja, trata-se de um tipo de energia que percorre o organismo de acordo com a divulgação da pesquisadora Sally Ader, especialista nesse ramo e doutora do livro, que está em português como Somos Elétricos, lançado agora em fevereiro de 2023, do qual surgiu essa reportagem e nos trouxe a vontade de entrar nessa discussão, né? Então, assim, tem muito conteúdo aí com relação a isso, e eu vou abrir para que o Dalmo e o Irmo entrem na conversa, porque esse assunto nos interessa, porque nós pensamos aí na possibilidade de como, através dessas pesquisas e ao entendimento do funcionamento disso tudo, nós podemos agregar na hipnose, na hipnoterapia, que é o que nós trabalhamos, né? A maioria de nós aqui, que estamos aqui reunidos hoje, eu acho que todos, utiliza a hipnose. E se você não utiliza, venha conhecer assistindo nossos outros vídeos. Mas aqui nós vamos abordar esse entendimento. Por quê? Porque isso, que aparentemente é novo, nós temos aqui estudiosos
que já viram isso ser citado em livros antigos. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Então, Irmo, Dalmo, quem vai começar depois dessa introdução para entendimento do contexto, que tem muita gente que não sabe nada do que esses termos que nós falamos, né? Boa noite a todos, né? Eu sou o Irmo. A Lilian me passou essa reportagem anteontem, né? Falou, Irmo, dá uma olhada nisso. A hora que eu fui ler a reportagem, na mesma hora eu não aguentei, eu coloquei no meu Instagram, denúncia, 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 né? Fiz uma reels lá, colocando isso, porque quando você, assim, a primeira pessoa no mundo a falar de energia do corpo foi Reich, né? Inclusive, falando de bioenergética, esse aqui é um livro da Eva Reich, que é a filha do Wilhelm Reich. Ele chama Energia Vital pela Bioenergética Suave, né? A Eva Reich lançou esse livro falando dessa bioenergia do pai dela. Aqui eu não estou achando a data da publicação, mas é um livro já antigo, esse da Eva Reich. Agora, Reich escreve o livro A Função do Orgasmo, né, quando ele fala da energia orgon, né, as pessoas veem orgonite, orgonite vem de orgon, né, vem de Reich, a energia do orgasmo dele, né. Reich lança em 1922 isso. E em 1948, ele lança um livro chamado A Biopatia do Câncer. Nesse livro, A Biopatia do Câncer, ele está já trabalhando essa energia orgon, que ele descobriu que dá para captar no ambiente, né, através das caixas orgânicas, através dos bíons, né? Então, ele fala o seguinte, se você pegar um sangue de uma pessoa, por exemplo, e colocar num microscópio a 4.000 vezes, né, com um aumento de 4.000 vezes, esse sangue dissolvido em solução salina, esse sangue ele vai se quebrar em bíons azuis. São micropartículas brilhantes azuladas. E ele fala o seguinte, se o sangue quebra nesses bíons azuis, a pessoa está sadia. Agora, se aquela célula, aquela gotinha de sangue quebra num negócio que ele chamou de bacilo T, né, porque TOT em inglês, em alemão é morte, então ele chamou bacilo T, bacilo da morte, ele sabia que a pessoa tinha câncer. E foi o que ele falou, é um exame muito simples para se detectar se uma pessoa tem câncer ou não. Muito barato, você precisa de um microscópio que aumente no mínimo 4.000 vezes. Né? E o que você vai usar? Uma lâmina e água com sal e uma gotinha de sangue. E você já consegue diagnosticar prematuramente se a pessoa tem câncer ou não. Agora, pergunta se essas pesquisas dele foram para frente. Porque todo mundo acha que Reich foi uma pessoa que foi um teórico, né? Um filósofo, ele filosofava. Não, Reich pegou as ideias de Freud e levou para a clínica. E depois de ele levar para a clínica, ele quis entender o processo, como aquilo funcionava. Ele montou laboratórios. Reich foi um dos primeiros a descobrir essa energia vital que corre pela gente. Tanto é que ele criou aparelhos para medir isso. Gente, ele descobriu que tem eu não vou lembrar agora, é um negócio bem simples, que você coloca uma pontinha com uma esfera, um cabinho, e lá dentro da garrafa é um filamentozinho assim. Então, conforme tem carga elétrica ali, aquele filamento fecha ou abre devagar. E é um negócio bem simples, eu não lembro o nome agora, mas ele media, por exemplo, a energia com isso, e media a energia do corpo das pessoas com isso. Né? Então, é um negócio que mede praticamente uma energia estática. Agora, falar de bioeletricidade, por exemplo, muitas empresas, né, quando a gente trabalha com produtos eletrônicos, você tem que usar uma pulseirinha que aterra o seu corpo na bancada, para você não queimar os componentes. Porque nosso corpo gera energia estática, que queima componente eletrônico. Agora eles vieram com um novo nome, né, uma nova roupagem, não mencionam Reich em momento algum, falando que isso é uma novidade. Só que, se vocês procurarem, em 1948 tem um livro chamado A Biopatia do Câncer, onde Reich traz todo um trabalho de pesquisa, um trabalho dentro de laboratório, né, desde animais até seres humanos, mostrando o potencial dessa energia na cura do câncer. Tá? E é isso que a gente vai discutir um pouquinho mais aí. Fala, Dalmo. Boa noite, pessoal. Boa noite. Então, é isso que a gente até outro dia estava comentando, quando surgiu essa reportagem, a respeito dessa energia que todos nós temos. E o Irmo, melhor que ninguém, né? Ele tem conhecimento.
quando ele fala de Reich, de outras pessoas que já falavam desta energia desde a antiguidade, né? Então, hoje, nosso corpo ele é composto, como ele falou ali, você olha no microscópio e vai indo, chegar ao ponto que vai ver lá prótons, elétrons, nêutrons. Então, nós temos uma matéria, mas o que acontece? É formada por energia, né? De qualquer maneira, há energia. Então, esses dias eu estava conversando com a Lília com respeito quando você usa magnetismo, né? Então, a energia está presente em todos esses momentos, né? E assim, o que eu achei bem interessante, eu até estava explicando ontem para a Simone, as pessoas não compreendem bem o que Reich chamava de energia orgão, né? Não é a energia do orgasmo do jeito que a gente conhece. Tanto é que o Reich acabou levando um título muito pesado, né, de terapeuta promíscuo e tudo mais. Só que ele, em vários livros, é contra a pornografia, por exemplo, é contra um monte de coisa. Aí você fala, mas se ele é contra, como é que ele falava de orgasmo? Não é o Reich, ele descobriu que existe uma potência. Então, isso exige tensão, carga, orgasmo, descarga e relaxamento. Ele criou essa fórmula, né? E ele descobriu o seguinte, a energia orgão, ela trabalha de forma pulsante. Esses bíons que você vê do sangue, eles não estão paradinho azulzinho, eles ficam pulsando azul. E Reich descobriu mais ainda. Se você fizesse uma caixa orgânica, né, grande, então ele fez um quarto enorme, revestido com algodão bombril e depois ferro, né, as placas de ferro, e ele ficava lá dentro. Gente, ele falou o seguinte, se você ficar 15 minutos no escuro, dentro dessa caixa orgânica grande, você via os bíons correr de um lado para o outro, tipo flashes de luz azul correndo de um lado para o outro. Aí as pessoas não acreditavam muito nele. E ele começou a trabalhar com esses bíons e ele descobriu que esses bíons eram produzidos, por exemplo, essa energia, ela surgia de material em decomposição. E ele foi fazendo essas plaquinhas de Petri, né, essas plaquinhas e guardando num depósito que ele tinha. Então, na hora que ele entrava no depósito para estudar com um microscópio, né, porque era um microscópio escuro, que tinha que estar no escuro, inclusive, para poder ver bem essa luzinha. E o que aconteceu? Era inverno. Todo mundo branco. E Reich queimado de sol. Era o único dos médicos que estavam ali fazendo as pesquisas que estava moreno. Aí ele descobriu que esses bíons irradiavam uma energia tão potente que imitava o sol, a ponto da pele dele não perder a cor. Ele continuou moreno, como se ele estivesse tomando sol. Aí ele fez testes, ele pegava os bíons azuis, né, na plaquinha e colocava na pele da pessoa, aquilo queimava a pele, como se fosse queimadura de sol mesmo, ficava marronzinho, né? Então, essa energia existe, já foi muito pesquisada por Reich. Quando você vê uma pessoa em transe hipnótico, por exemplo, né, diferente do não verbal, a gente vê muito isso, né, tanto eu quanto o Dalma, a gente trabalha muito isso, que a pessoa está lá deitada e você com a mão vai fazendo assim, você vê o corpo dela começar a balançar e tudo mais. O que é isso? A gente não tem como mensurar ainda, não tem como explicar, vai da crença de cada um. Porém, o fenômeno se repete e está ligado à bioenergia. Por quê? Se eu tô mal, aquela pessoa também fica. Só que ela está de olho fechado, com os olhos virados, ela não está me vendo. Como é que ela sabe? Né? Eu tive um caso muito interessante, porque tinha um marido assistindo uma sessão, e quando acabou a sessão, né, a mulher dele ela dos transes hipnóticos, ela tinha o grau mais alto, que é o êxtase, então ela estava em arco cataléptico, ela tava bonito o transe. Para mim estava bonito, para ele estava com o olho desse tamanho. Né? E ele era cético, ele não acreditava nisso. A hora que acabou, eu explicando o processo que aconteceu, ele virou assim, mas ela estava inconsciente. Eu falei, não, ela estava com hiperconsciência, ela estava pegando os meus pensamentos, os seus pensamentos, ela lembra de tudo. Aí a pessoa virou e falou assim, eu lembro mesmo. Inclusive, você teve uma hora que você pensou assim, eu estou com fome, esse negócio não acaba logo e eu estou pensando em passar na padaria para pegar uma coxinha. Ele olhou para a cara dela e falou assim, como é que você sabe disso? Eu falei assim, eu sei também que você pensou isso, e você pensou isso. Aí o cara desmontou, né? Passados assim, uns 2 anos dessa sessão, eu encontrei essa mulher, ela virou para mim e falou assim, você não sabe o que você fez. Para mim foi maravilhoso, eu quebrei um monte de dogmas, compreendi um monte de coisa, mas meu marido está em choque até hoje, porque o que ele viu e como foi feito, como você conduziu, você quebrou todo o ceticismo dele de uma vez só. Ele pode ouvir de todo, falar o nome de qualquer um, eu falo o seu, ele vira um monstro.
Falei, tudo bem, é mais fácil me odiar do que aprender o processo, né? Ou estudar sobre. Né? Mas, assim, o que eu quero trazer para vocês, para a roda de discussão, é o seguinte: o eletrônico, eu acho legal que tem um novo nome, que tenham pesquisas a respeito disso, né? Essa bioeletricidade e bioenergia. Isso entra muito na linha da radiônica. A radiônica já fala também dessa bioeletricidade, né? Inclusive, hoje tem aparelhos que vocês acham, por exemplo, que vocês conectam à planta e a planta emite um som. Aquela eletricidade da planta vira um som audível com melodia, inclusive. É muito bacana isso. Esse aparelho já existe, já está aí à disposição da gente, né? É caro ainda, mas é muito bacana. Então, a bioeletricidade já está aí, já tem prova da existência, né? E depois eu vou falar um pouquinho mais sobre os experimentos que aquele Mythbuster resolveu recriar sobre a vida secreta das plantas. Posso só completar aí a fala que vocês estão me ouvindo bem? Que eu estou vendo que a internet está querendo um trabalho. Sim, estamos. Tá, então, olha só, para as pessoas entenderem bem essa situação, eu achei bem interessante, porque tem uma reportagem que eu vi, que o professor de biologia do câncer, o Mustafa Djagowski, eu acho que é esse o nome, do Imperial College de Londres, segundo ele, os elementos do corpo, como sódio, potássio, magnésio, cálcio, cloro, zinco, entre outros, passam por reações químicas que separam seus átomos, formando partículas eletricamente carregadas. E os fluidos do organismo, como o sangue, a linfa e os líquidos que estão ao redor das células ou dentro delas, estão cheios desses íons. Para que a rede elétrica biológica funcione, é necessário que os íons de carga oposta, positivo e negativo, se atraiam, enquanto os que têm a mesma carga se repelem. Entretanto, e felizmente, esse pequeno valor já é o suficiente, olha, bem pequeno, hein, para que a bioeletricidade do corpo cumpra o papel de fazer a comunicação entre as várias partes do corpo, como uma pilha. No entanto, enquanto uma do tipo AA utiliza 1,5 mil milivolts, a corrente que passa pelo corpo humano é muito baixa, somente 70 milivolts. Mas você veja bem, já é o suficiente, como o Irmo falou, né? Aí ele fala que os íons são espécies atômicas formadas, eu até botei no chat isso, quando uma espécie eletricamente neutra perde cátions ou ganha elétrons, ânions. A bateria automotiva de líons para o carro elétrico é um exemplo, né? Então, nessa modalidade, a bateria íons de lítio são protagonistas no processo eletroquímico. Então, você vê isso no nosso corpo, né? Como o Irmo falou. Inclusive, a Marcinha, ela chega e pergunta se, no caso de estática, quando tomamos choque ao se aproximar de outras pessoas, tem a ver, né? Tem? Sim. Como o Irma falou, essa carga, até a carga eletrostática, que é esse acúmulo de energias, agora você imagina, né? 70 milivolts. Uma pilha, se você pegar, no nosso corpo não tem efeito nenhum, e são 1.500 milivolts. Mas o que faz a conexão? Essa conexão ela é feita como uma rede de internet. O nosso corpo, essa rede ela vai conectar os órgãos e transmitir essa energia, é onde eles se comunicam. Tanto é que um dos aparelhos mais legais para quem quer medir a energia da pele chama seria aparelhos que medem galvânicos, né? São aparelhos galvânicos, que mede a nossa corrente galvânica. Pra você ter uma ideia, eu comprei um que você põe nos dedos, assim. É um sensor assim, que você põe nos dedos e você liga no celular, né? E aí o que acontece? Conforme a pessoa, eu punha a pessoa em transe, conforme ela ia aprofundando no transe, você via a curva descer, assim, ó, porque a mão ia ficando gelada. Então, ia perdendo corrente. Né? Então, é bem bacana você... hoje, a gente tem muita tecnologia, mas nenhuma específica para medir isso, porque não é interessante. Não é interessante porque vai descobrir coisas que daí não seriam muito bem remuneradas, entendeu? Porque é tudo barato. São curas baratas. Né? Que nem eu estava falando do Mythbuster, o Mythbuster, Caçadores de Mito, né? Eles pegaram e recriaram um experimento do americano que colocou um detector de mentira numa planta. E ele ficou espantado porque a hora que ele colocou o detector de mentira na planta, né, que mexe essa resposta galvânica, não aconteceu nada. De repente, uma pessoa abriu a porta da sala, o negócio disparou. A hora que a pessoa saiu, voltou a zero. Com ele lá ficava zero, mas essa pessoa entrava, o negócio disparava.
Aí ele virou para a pessoa e falou assim, escuta, eu não estou entendendo. Porque, em tese, não era para ter resposta nenhuma isso aqui. Ela é uma planta. Está ligado numa planta. Por que ela reage a você? Ele falou assim, eu já peguei essa planta aí uma vez, eu estava com raiva, eu dei um chute nela. E a planta registrou isso. Aí ele começou a fazer experimentos. Ele ligava o detetor de mentira na planta e ele fez amizade com a planta. E aí ele saía, né, e deixava o negócio correndo lá. E ele teve uma vez que ele foi para Dallas e acabou tendo relações com uma mulher lá em Dallas. E ele anotou, tipo, tal horário eu fiz tal coisa, tal horário, né, foi um rally rola, tal horário quando ele voltou, que ele pegou a fita, os horários batiam certinho. A planta registrou os momentos prazerosos dele. Então, uma cidade diferente da outra. Gente, isso está no livro chamado A Vida Secreta das Plantas, que trabalha com radiônica. A máquina radiônica, ela trabalha com energia muito baixa também. Na verdade, ela trabalha com pulsar de cristais, né? Porque assim, as pessoas acham que é só colocar o cristal. Não. O cristal, para ele ter esse pulsar, ele tem que estar comprimido. Então, por isso que uma orgonite, por exemplo, quando você coloca a resina encolhe quando ela endurece. Nesse encolhimento da resina, ela pega o cristal e espreme o cristal no meio dela, fazendo ele pulsar. Por isso que ela vira uma retificadora dessa bioenergia. Né? A Lilian falou um negócio interessante também com relação à quebra dos elementos. Reich, por exemplo, ele falava que essa excitação que a gente está vendo no corpo, ela ocorre primeiro em nível celular. Então, as células do corpo começam esse processo de excitação, de contração e expansão, e aí toda a musculatura do corpo adquire aquele movimento. Para ele, isso era o verdadeiro orgasmo. Era quando ele vinha de dentro para fora. Ele não era algo limitado à genitália, ele era vivenciado no corpo todo. E quando a pessoa vivencia isso pela primeira vez, ela entra em choque. É muito bonito de ver uma pessoa passando pelo processo pela primeira vez, porque ela entra em choque. Porque ela sempre aprendeu que era só num lugar, e de repente ela sentindo aquilo no corpo inteiro. Né? Então, assim, eu sou suspeito em falar porque eu sou apaixonado pela biodinâmica. Né? Inclusive, esse termo, bioenergética, foi cunhado por Lowen. E Lowen, ele era aluno de Reich. Porque a primeira pessoa a falar em biosistema, biopatia, bioenergia, foi Reich. Você vai achar isso lá. Reich é o pai de tudo que você fala de bioenergia, bioeletricidade, não sei o quê, é Reich. Ele já tinha escrito isso lá atrás e registrado experimentos. Ele chegou a medir, gente, foi um dos primeiros no mundo a medir o potencial orgástico de uma pessoa com aparelhos galvânicos, desenvolvidos na Suécia, quando ele foi para lá. Tanto é que tem no livro dele, no final do livro dele, as medições. Que ele mostrava que a bioeletricidade do corpo aumentava durante o êxtase sexual. Vai lá, Lili. Eu vou querer aqui continuar, para que eu acho que é uma coisa bem interessante. Porque o que acontece? Qual é a proposta? É nós compreendermos tudo isso, como funciona tudo isso no nosso organismo, no organismo das pessoas, para que nós possamos desenvolver técnicas para utilizar a hipnose. E eu convido vocês, eu vou agora ler um trechinho que esse cientista, como ele diz que funciona no caso, né, o eletroma no corpo, para que vocês entendam. E eu convido a prestar uma atenção e depois pegar isso para estudar e pesquisar por quê. Assim como nós utilizamos o balão gástrico, e funciona, o balão gástrico hipnótico, nós podemos, com uma pessoa que está passando por uma situação, veja bem, não estamos falando de que não deva ir ao médico, ao contrário, deva estar com acompanhamento médico, deve estar sendo monitorado por médico, mas isso é mais uma ferramenta para que a pessoa possa utilizar para melhorar da condição dela, né? Então, como a eletroma funciona no corpo? O corpo humano é composto por vários sistemas complexos, como o sistema nervoso, o circulatório, o muscular, entre outros. Juntos, eles mantêm o funcionamento adequado dos seus sistemas e processos fisiológicos. Como que é feita essas conexões elétricas? Né? Para isso, a ligação entre esses sistemas é feita por essas conexões elétricas e químicas. A princípio, as principais delas são denominadas sinapses neurais, que permitem que os neurônios transmitam sinais elétricos e químicos para se comunicarem uns com os outros.
Além disso, as células do coração também são conectadas eletricamente por meio de uma junção, por meio de junções gap, permitindo que elas se contraiam em sincronia e criem um ritmo cardíaco. As conexões químicas também são importantes na comunicação do corpo humano. Assim, hormônios, neurotransmissores e outras substâncias são liberadas por glândulas e células corporais para enviar mensagens químicas a outras células. Essas mensagens regulam diversas funções corporais, como o humor, a fome, a sede, bem como as respostas a estímulos externos, como o estresse. E como é que é usado o electroma para tratar o câncer, no caso que foi a pesquisa, tá? Como que é usado? No tratamento do câncer, a electroma recebeu o nome de eletroquimioterapia, uma técnica que usa pulsos elétricos para aumentar a permeabilidade das membranas celulares para que as células cancerosas absorvam mais facilmente a quimioterapia, aumentando sua eficácia. Essa técnica está sendo utilizada em diferentes tipos de câncer. Mas como funciona exatamente? Os pulsos elétricos são aplicados por meio de eletrodos que são colocados no tecido-alvo. A quimioterapia é controlada antes ou imediatamente após a aplicação dos pulsos elétricos, a fim de que as células cancerosas absorvam a maior quantidade possível do medicamento. A eletroquimioterapia é considerada uma técnica segura e eficaz, com baixa taxa de complicações e efeitos colaterais. No entanto, nem todos os pacientes são candidatos a esse tipo de tratamento, né? Então, é por isso que é importante nós discutirmos isso, que cada caso é um caso, e como eu falei, tem que ter acompanhamento médico, e nós podemos, né, eu acredito, estudar isso para agregarmos isso e entendermos, na hora que nós estivermos atendendo um paciente com essa patologia, ou até com uma outra patologia, você explicar ao cliente esse funcionamento e poder, de repente, fazer uma condução hipnótica nesse caso. O que vocês acham? Aladão. Concordo plenamente, né? E porque, como a gente estava comentando antes, que até o Irmo falou daquele caso lá do casal, você pega a hipersinestesia, por exemplo, né? A pessoa te sente. Você pode estar lá na ponta do pé, descalço, né? De meia, e ela vai sentir a tua energia, vai seguir a tua energia. Então, quer prova maior do que a energia existe e que essa energia é conectada, né? Quando você conecta com essa pessoa, então, o que eu estava comentando antes, quando você faz magnetismo, acho que o Irmo tem uma boa bagagem também, né? Com a parte de magnetismo, hipnose não verbal, onde são alterados esses estados da pessoa e a energia ela flui de uma maneira melhor, né? E quando essa energia flui de uma maneira melhor e que você faz uma conexão com essa pessoa, o que acontece? Ela é como se fosse um só. Ela começa a seguir a sua energia, né? Então, essa é a parte do diferencial. Quando você coloca uma pessoa em transe, que você falou ali antes, essa energia ela fica, vamos dizer, disponível, né? Eu não sei qual a palavra que eu poderia usar, mas é onde você consegue conectar com essa energia e fazer mudanças. Então, quando você pega pacientes, por exemplo, com câncer, que estava falando, hoje o que é ruim? O Irmo falou, naquela época já existia aparelhos. Mas hoje pode ser que existam, mas não vamos falar mal. O que acontece? Não temos como ter certeza disso. Não tem como você pegar ali, porque não tem aparelhos disponíveis para dizer, olha, a pessoa no transe, alguns aparelhos para algumas outras coisas até existem, né, como o Irmo falou, mas outros não. Por exemplo, nesse caso, né, do electroma, pode ser até que os médicos estejam conectados e já utilizando essa técnica. Mas para os mais leigos, como fica, né? Não tem como eu, você ou qualquer pessoa provar isso. Então, essa é a grande dificuldade. Tem. Deixa eu só falar uma coisinha aqui para que eu acho que vai ajudar vocês. Ó, os canais iônicos são fundamentais para tratar a doença, pois agem controlando a proliferação e a forma como as células migram. Nesse sentido, esses canais, sobretudo os de cálcio, são capazes de fechar as comportas elétricas celulares, as comportas elétricas celulares ao bloquearem outros, mais especificamente os de sódio, os responsáveis por causar uma excitação elétrica, responsável pelo crescimento do tumor maligno. Olha como é que o íons funciona nesse caso, né? Que você está falando. Sim, as janelas, né? É onde eles fazem e conectam. O que eu quero dizer é com relação a ter isso disponível, por exemplo, para nós, hipnoterapeutas, é isso aí, né? Ou para alguém para testar isso. Nós não temos. Quem está fazendo essas grandes pesquisas hoje? São os grandes centros. Mas nós, é o que a gente estava comentando outro dia, nada, não temos como provar nada. Não tem. Então fica até difícil de falar, por quê? Porque não tem como medir.
Não tem como avaliar, entende? Então, Concordei. até tem, não. Só que seria em nível celular. Que nem, o que Reich descobriu? Foi o que eu falei. Uma gotinha de sangue, olhar no microscópio de 10 mil vezes, né? Então, um microscópio aí que custa na faixa de 15 mil reais. Você olhando ali numa lente escura, aquele sangue, as células do sangue vão se dissolver. Sim. Quando as células, eu estou falando nível celular, se dissolvem, elas liberam esses bíons azuis ou os bacilos T. E aí, como é que você mede isso? Você pega uma gota de sangue antes do tratamento e depois do tratamento. E aí você é como o sal. É como o sal que você falou para identificar. Não, e aí você vê a quantidade de bíons que geraram depois do tratamento e antes do tratamento, quanto tinha. Então, você tem como mensurar, sim, isso. E, sim. assim, parece... De uma maneira mais rústica. Agora parece, por exemplo, bíons e tal. A medicina chinesa já trabalhava yin e yang, ou seja, positivo e negativo, né? Há muito tempo. Existe uma técnica chamada magnetoterapia, que você põe um ímã em pontos de veias do corpo. E o que esse ímã faz? Conforme o sangue passa ali, ele realinha os íons de ferro que nós temos no nosso sangue, fazendo esse realinhamento dos íons dos dos íons de ferro do nosso sangue, você também reestrutura todo o biossistema com relação à energia desses íons, que agora eles estão falando que, nossa, claro. Então, assim, existe muita coisa antiga que já trabalhava essa linha, que hoje está sendo jogada de lado, né, e colocando como se isso fosse a salvação do câncer. Não é. Isso aí é uma... Não só do câncer, né? Tanto é que foi o que eu falei, gente. Reich, no livro A Biopatia do Câncer, eu posso falar isso porque ele colocou lá, que ele tinha a cura do câncer. Por quê? Ele pegava a gota de sangue e colocava lá no microscópio, no começo do tratamento da pessoa. Tinha um monte de bacilo T e pouco bíons azuis. A pessoa ficava 1 hora por dia na caixa orgânica, depois passava por vegetoterapia, que era o desencoraçamento, depois fazia o tratamento. De repente, ele media o sangue, já não tinha mais bacilo T, só tinha bíons azuis. Então, a pessoa apresentava uma melhora absurda. Com certeza. Aí o que acontece? A pessoa, entre aspas, estava curada do câncer. Mas do nada a pessoa morria. Por que a pessoa morria? Porque quando o câncer... Por que Reich chama de biopatia? Ele fala que o câncer é só um sintoma de uma doença. Que quando você elimina esse sintoma, a doença vem com tudo. E essa doença não era em nível celular, era em nível psicológico. Então, aí a pessoa adquiria a angústia de cair e a angústia do orgasmo, que é o que eu denuncio muito no meu canal do Instagram. As pessoas não compreendem a profundidade disso. Né? Então, assim, a angústia de cair, a angústia do orgasmo impediam a pessoa de dar continuidade no tratamento. Então, aí o problema psicológico triplicava. Se agrava. O encoraçamento, porque ela deixava de fazer as sessões, o encoraçamento voltava com tudo e o organismo acabava indo a óbito. Né? Mas Reich foi o primeiro no mundo a falar que você teria que trabalhar um biossistema, não só a mente, não só o corpo. Os dois integrados numa coisa só, que era um funcionamento bioelétrico e bioquímico. Então, então nós podemos, assim, reiterando, né, completando aí, nós podemos dizer o seguinte, que não adianta só ver o aspecto físico. Nós temos que ver o aspecto emocional, né? Porque isso é algo bem interessante, porque às vezes a pessoa ela vai lá no médico, toma um remédio para passar aquela dor, e aí aparece um outro problema, uma dor em outro lugar. Porque, na verdade, nós temos que ver o aspecto emocional, o que leva a pessoa, porque, na verdade, a doença, ela só vem para nos mostrar que tem algo em desequilíbrio. Tem algo que nós não estamos sabendo digerir, nós não estamos sabendo lidar, e se nós não fizermos uma terapia, modificando essa forma da gente ver as coisas, vai surgir um outro, né? É por isso que a gente não fala em cura, a gente fala em tratamento. Porque você trata uma situação, mas se você não resolver aquela parte emocional latente lá que está exigindo cuidado, ela vai surgir de outra forma. Exatamente, vai voltar de outra maneira, com uma outra máscara, com outro tipo de problema, né? Vai ter, porque físico e mental trabalham juntos. Muitas pessoas separam, mas não, eles são juntos. Se você sentir uma dor aqui no dedão aqui, vem o sinal para a sua mente. E o contrário também é verdadeiro. Eu quero mexer com o dedão. Vai vir o sinal da sua mente para o seu dedão. Então, mente e corpo trabalham juntos. E isso é o que faz a diferença. Mas muitas pessoas não separam. Na verdade, elas separam, né? Não deveriam separar. Exato. É assim, as pessoas acabam... Eu fui fazendo com os pés o contrário de Descartes, né? Então, no estudo, eu peguei o todo e eu peguei as partes e fui agregando ao todo.
E Reich faz a mesma coisa. Né? Na obra dele, que nem no último livro dele, se não me engano, um dos mais recentes, chama-se Deus, Éter e o Diabo. Nesse livro ele traz as últimas pesquisas com a energia orgão atmosférica, né? E essa energia está dispersa. E ele falou que tem como acumular através do acumulador orgânico, que a caixa orgânica é um acumulador dessa energia orgão. E é uma coisa ridícula. É algodão, bombril, algodão, bombril, algodão, bombril. A camada de bombril fica perto do seu corpo e a camada de algodão mais distante. Então, por que isso? Porque ele descobriu que essa energia, ela entra na matéria orgânica e ela é atraída pelo ferro. Só que a partir do que ela é atraída pelo ferro no primeiro momento, no segundo momento, o ferro expulsa ela, que joga para a segunda camada interna, que joga para a terceira e que a última camada vai ser o seu corpo. Só que o seu corpo, ele tem uma bioenergia. Ele está sempre, essa energia que está chegando, ela tá uma energia harmônica. Agora, o seu corpo está todo desarmônico. Então, essa energia entra no seu biossistema, fortalece o seu biossistema, para que seu biossistema comece a combater a doença sem gastar a própria energia. Ou seja, você recebe uma carga extra de energia para combater a doença, que seria o mesmo princípio, né, do antibiótico. O antibiótico não combate a doença, o antibiótico para a doença. Quem combate a doença é o nosso corpo. Que é o princípio aí, quando a gente fala da autoemoterapia, por exemplo. Então, assim, a autoemo é o que? Aumenta o número de macrófagos e esse aumento de macrófagos que não tem mais o que fazer, ele sai limpando o corpo. Então, Igor, isso que você está falando é uma coisa bem interessante, porque, olha só, o que está sendo dito aqui? As doenças, elas são reflexos emocionais nossos, né? E olhar para nossas... Bioemocionais. Então, e olhar para as nossas emoções, normalmente é dolorido e ninguém gosta, né? Para resolver essas emoções é sempre, né? E aí nós temos aí surgindo novas técnicas e formas para a gente aprender a lidar com isso e procurar resolver isso para ter uma vida melhor, né? Porque, na verdade, eu acredito muito que nós nascemos para sermos felizes. Se não estamos felizes, se não está funcionando, se tem alguma coisa errada, nós temos o direito de procurar resolução para ficar feliz, para ficar melhor, né? Para viver bem. E aí, eu quando vim, eu fiquei muito empolgada quando eu vim, porque, assim, na minha cabeça, é mais uma técnica da gente utilizar a hipnose, que a hipnose é uma facilitadora, para um tratamento, para ajudar a pessoa a resolver a questão dela. Na hipnose não verbal, eu sei como é que funciona, vocês trabalham diretamente com essa energia. Vocês trabalham de uma forma mais palpável com essa energia, através do magnetismo, através da fascinação, através de todo esse contexto. Quando nós trabalhamos com a hipnose verbal, com a hipnose, muitas vezes a hipnose ericksoniana, vamos dizer assim, a gente, de uma certa forma, a gente utiliza as palavras como energia, porque palavra é energia também. Nós utilizamos as palavras e saber conduzir as palavras de forma energética para atingir a pessoa naquele item, naquela situação em que mova essa energia emocional dela e faça toda a energia do corpo dela trabalhar em função dela para esse tratamento e para, né, que saia quem sabe essa cura, né? É algo também muito bacana e muito bonito, e que nós que trabalhamos com a hipnose verbal, eu estou falando porque eu trabalho mais com a verbal. A verbal você também, quando você está muito aplicado, você sente essa energia quase que palpável, né? Exato. Eu estou fazendo acompanhamento de um menino que teve câncer, fazendo tratamento com ele desde os 2 anos. Você imagina a situação. Dos 8, ele está com 10 anos e pouco, né? Então, 8 anos e pouco, ele só o hospital, agulha, ele estava com fobia de agulha, fiz o tratamento, dessensibilização. A primeira vez que eu atendi ele, tanto é que quem indicou foi uma ex-professora minha, a irmã dela, que é a avó deste menino, né? O que aconteceu? Ele estava assim tão traumatizado, então aí é que vem a parte do acolhimento. Ele estava tão traumatizado que ele não podia mais ver agulha, ele associava escola, ele não ia mais para a escola, porque ele associava com o hospital, não tinha aquele entrosamento com os coleguinhas, porque desde os 2 anos em tratamento médico, em hospital. E aí, na primeira vez que ele veio aqui, ele teve uma crise, né? Ele teve uma crise aqui dentro do consultório. Aí não dava nem para chegar perto dele. Não, pode ficar aí, o tio vai só conversar contigo. Afastei minha cadeira, fui conversando com ele. Hoje não, né? Na época nem a psicóloga não conseguia mais dar jeito nele.
Aí ele vem aqui, criei um rapport com ele vem aqui, hoje ele pede para vir aqui. Né? Ele vem aqui em casa, tal, e faço os tratamentos, uso magnetismo, uso fascinação. E, então, assim, ele estava desde os 2 anos até agora, com 10 anos e pouco que ele está, ele não colocava o pé na terra, então aquela energia estava muito acumulada. Aí eu conversei com ele, com a mãe, disse, ó, tem que ver de acordo com o médico. Ela disse, não, ele já liberou e tal, mas ele não coloca o pé no chão. Aí conversei com ele e tal, aí ele mandou uma foto lá, que ele estava com o pezinho no chão e tal. Então, imagina, 8 anos e pouco, não, é essencial do ser humano. É água, é pisar na água, na terra. E ele disse que se sentiu muito bem depois, mandou até uma foto. Então, então é assim, para ver o que muitas vezes não precisa, além de tudo isso, desculpa, caiu aqui, o acolhimento, né? Primeira coisa, o acolhimento. E depois você vai trabalhando. Então, a hipnoterapia, a hipnose. Então, hoje ele vem aqui, até a avó dele ficou até de boca aberta, né? O Irmo sabe, vocês aí que já participaram de hipnose não verbal, quando a pessoa fica ali com a esclera do olho branquinha, né? E coloca ele no transe de boa. E no primeiro dia eu não conseguia nem chegar perto dele, né? Mas dá para entender, porque você imagina 8 anos e pouco, uma criança, né? Se fosse um adulto já era difícil, mas você imagina uma criança, né? Então, uma outra coisa, ele tinha um cabelinho raspado, hoje ele tem um cabelão desse tamanho, né? Daí eu conversando com ele, disse, tá, mas agora você fica com esse cabelo. Porque aí eu disse, mas é porque um tempo você não tinha, você tinha vergonha, né, e tal. Ele disse, isso mesmo. Agora ele usa com uma diademazinha, um cabelão. Né? Então, assim, para ver como a mente, para uma criança, a vivência dele foi só hospital, agulha, daí fiz todo o processo de sensibilização, né, para fobia de agulha. Hoje ele vai lá, tira sangue de boa, mas ele estava num ponto que ele não conseguia mais nem ver médico, nem pessoas de branco, então há uma associação. E o sofrimento, né? Imagina uma criança que sofreu em 8 anos tratando do câncer. Então, hoje a gente vê uma nova porta se abrindo e que tomara essa porta realmente se abra de vez e que haja novos estudos e que possam ser utilizados para o tratamento não tão sofrido dessas crianças, até mesmo de adultos, de idosos, né? Porque hoje a gente vê muito. E geralmente pessoas idosas também sofrem mais, né? Crianças e idosos, né? Então era o que eu tinha para falar. Então, gente, hoje, por exemplo, que nem eu gosto de fazer teste, né? Que nem esse negócio aqui, você compra na China, chama EMS Foot Massager. É um aparelho que vai dando choquinho na sola dos pés, né? Você consegue controlar, e ele vai dando pequenos pulsos na sola dos pés. Para quem trabalha com hipnose verbal, é uma boa usar, entendeu? Porque a pessoa está ali, o choquinho está dando já um pré-impulso, e você, ali com a sugestão, consegue também trabalhar. Esse choquinho que ele dá é o suficiente para regular os íons do corpo, tá? Que é o que a gente está falando do electroma, entendeu? É um negócio baratinho, dá para ser usado. O Dalton estava falando de atendimento com criança. Gente, tem uma técnica chamada grounding. Né? O que é grounding? É andar descalço na grama ou na terra por 1 minuto, por meia hora. Exatamente. Teve um americano que ele descobriu o seguinte: ele coloca uma manta metálica na cama dele, ligada essa manta metálica no terra da tomada, né? E ele dorme ali. Ele falou que, a partir do momento que ele começou a usar a manta, as dores nas costas apareceram, a vitalidade dele voltou, um monte de coisa aconteceu. E aí, essa manta agora viralizou, muita gente vem comprando, e assim, por quê? Tem gente que não tem tempo de andar na grama por meia hora. Então, usa hoje essa manta, ou na cama, ou no trabalho, tira o sapato e pisa em cima dela, e ela está ligada no terra da tomada. Né? Então, você tem que rezar para o terra estar ligado na terra mesmo. Né? Mas funciona. Entendeu? Por que funciona? Ele fala o seguinte: nós hoje andamos de sapato muito tempo. E o sapato é isolante. Esse isolante não faz com que a nossa bioenergia se aterre. Exatamente. Né? Então, Água. assim, exato. Então, assim, o electroma, por exemplo, fala exatamente de íons. E se você pegar os estudos do grounding, por exemplo, porque o americano é legal, porque ele pega, descobre um negócio e já leva para dentro do laboratório para fazer teste, para poder patentear. O grounding foi totalmente estudado e trabalha exatamente a relação dos íons. Positivos, negativos, como é que no grounding, que é o quê? Uma toalha metálica que descarrega a energia do corpo para o chão. Já que você não pode andar descalço na grama por meia hora, você faz isso. Né? Então, assim, isso ajuda no câncer? Óbvio. Porque Reich foi um dos primeiros a falar também. A célula do câncer, por exemplo, é anaeróbica. E aí, hoje, teve um médico no hospital aqui do interior de São Paulo, que ele descobriu uma substância que, quando você toma, as células cancerígenas, ela ganham cor.
E aí elas são... o seu sistema imunológico consegue detectar ela mais facilmente. Né? Eu não vou... é um nome esquisito, essa substância. Por isso que eu não vou falar. Eu sabia de cor, agora me fugiu. Mas, por exemplo, no Brasil, esse médico... de São Carlos, a Faculdade de São Carlos. Esse médico ele foi proibido de fabricar. Hoje, a fórmula dele está sendo fabricada nos Estados Unidos e você pode comprar isso como suplemento e trazer via courier direto para o Brasil. Eu sei porque a pessoa que está fabricando lá foi cliente nosso. Então, da parte jurídica. Então, é muito bacana você ver que existe hoje vários recursos à disposição de quem está sofrendo com câncer, né, para ajudar no tratamento convencional a sair dessa situação. Eu recomendo a todos que estão passando por isso, que leiam o livro A Biopatia do Câncer, de Reich. Agora, recentemente, eu até ouvi uma outra reportagem, agora não lembro, eu andei até passando para essa avó desse menino e tal. No Brasil, inclusive, está mais avançada essa pesquisa com relação aos Estados Unidos, que é onde eles tiram o sangue da pessoa, faz lá o processo com, eu não sei se é genes e tal, e depois reintroduzem esse sangue na pessoa, e é onde ele vai fazer a mudança e a cura do câncer. Mas agora eu não lembro, é no Rio de Janeiro, eu sei que é no Rio de Janeiro, mas eu não lembro o Eu acho que eu nome. vi alguma coisa a respeito também. Isso. Então, assim, eles usam o próprio sangue, fazem uma modificação, injetam novamente o sangue na pessoa e ele vai lá e vai identificar, não sei se é através de genes ou cromossomos ou coisas assim, e esse próprio sangue vai fazer com que aquelas células cancerígenas sejam eliminadas. Deixa eu falar uma coisa. Só rapidinho. A Marcinha colocou aqui, né, que ela fala que existe grande parte que é psicossomática e ela acredita que grande parte é genética. Marcinha, sinto de informar que genética é coisa do passado. Já está caindo por terra isso. Inclusive, era isso que eu ia comentar, Irmão. Agora é a epigenética. Né? Então, tem um documentário muito bonito que chama A Biologia das Crenças. Está disponível no YouTube. Eu recomendo que você veja esse documentário. E nesse documentário, assim, o DNA, para você chegar no DNA, jogava 50% de proteína fora. Né? Então, pegava o cromossomo, tirava 50% dele, descartava e ficava com o DNA, que é genético. Né? Então, genética. Só que, assim, esse pesquisador ele falou assim, peraí, a natureza não é burra. Por que ela ia fazer um negócio que eu tenho que jogar 50% fora para estudar 50%? Então, esse 50% tem alguma coisa que está passando. E aí ele foi estudar as proteínas que jogavam-se fora. E ele descobriu que a proteína são as chaves do DNA. É através das proteínas e das percepções que você altera o funcionamento celular de acordo com a planta do seu DNA. Então, esse documentário é muito bonito. Tem um livro chamado A Biopatia da Crença, A Biologia das Crenças também, que eu recomendo se você quiser ler, e estudar um pouquinho epigenética. Eu, hoje, consigo trabalhar muita coisa, né, principalmente do que vem sendo falado no livro O Corpo Guarda Suas Marcas, graças aos estudos que eu fiz de epigenética. Tá? Eu vou completar você, Irmão. O que acontece? Eu gosto muito também da autora Cristina Cairo, em que ela fala também isso. Ela já, antes de toda essa parte de biogenética, ela já falava isso, que não existe doença genética. E agora, os cientistas descobriram, eles decifraram já todo o DNA, né? Com isso, eles descobriram que nós temos todas as doenças, todas no nosso corpo. Aí, o que vai desenvolver uma ou não outra? E por que numa família todo mundo tem a mesma doença? Porque naquela família todas as pessoas agem igual. Então, uma família que todo mundo tem câncer, uma família que todo mundo tem problema de coração, uma família que todo mundo é diabético, se você for estudar essa família, você vai perceber que essa família ela age igual. Eles têm as mesmas atitudes. Quando uma pessoa dessa família tem atitude diferente, ela não vai ficar diabética, ela não vai ter problema de coração. Então, os médicos já têm isso registrado. Né? O que antigamente era uma conjectura, era uma ideia, hoje já se tem isso. Então, realmente, o que vai influenciar são nossas atitudes, nossa mente, nossa educação e tudo mais, nosso contexto. Aí você fala, mas eu aprendi assim. Então, nós aprendemos, então nós somos isso do jeito que somos, porque nós aprendemos assim. Nós vivemos dentro de uma estrutura assim. Né? Você tem uma ideia, Lilian? Reich fala isso na Biopatia do Câncer. Todos nós temos câncer.
Ele fala assim, por que que uns desenvolvem e outros não? Ele fala, de acordo com o meio social e o encouraçamento daquele biossistema. Indivíduos mais encouraçados têm uma predisposição a desenvolver câncer muito maior. E aí, se você parar para analisar os principais cânceres, né, câncer de mama, câncer de próstata, câncer de ovário, você vai ver que tudo tem relação psicossomática. Aí a Marcinha coloca aí, no caso, por exemplo, da pessoa que é submetida a contato com radiação, eu acho que ela quis falar dengue, veneno, é a mesma coisa. Gente, olha só. Qualquer um que vai tomar um veneno vai morrer. Qualquer um que for cortar uma mão vai ficar sem a mão. Então, assim, entendeu? Um pega dengue, outro não pega, ela emocional. Olha, eu vou dizer assim, a nossa emoção influencia. Baixa a mão para tentar a minha vez. Peraí. Só para responder a Marcinha, que eu gostei da pergunta. Marcinha, fizeram um estudo que era o seguinte, pegaram pessoas que estavam com astral bom, com um bom humor elevado, bem psicologicamente, e pegaram pessoas em depressão. E expuseram essas pessoas ao vírus da gripe. Para você ter uma ideia, as que estavam bem emocionalmente não ficaram gripadas. E todas as que estavam mal ficaram. Então, o sistema imunológico de uma pessoa está intimamente conectado com o biossistema. Né? Um biossistema saudável e positivo, ele consegue combater melhor, lidar melhor com mecanismos invasores do que um biossistema mais prejudicado. Tá? Isso tem pesquisa assim. Fala, André. Oi. Tá. Até com relação à epigenética, você falou que não tem mais a ver com a genética, mas tem estudos, né, que eles fizeram com ratos, inclusive, que vem de geração para geração, traumas, aquelas pessoas que foram para a guerra, que traz, você acho que chegou a ver isso, né? Que é a epigenética que traz... Então, não. É assim, não. A genética, né? Vamos só para vocês entenderem rapidinho. A genética fala de uma planta, ele dá um exemplo que eu achei maravilhoso para as pessoas entenderem. Imagina uma planta baixa de um edifício, né? Aquela planta do edifício. Certo. Você não fala para o engenheiro e fala assim, mas aqui a parede está ligada ou desligada? Não, a parede está projetada. Eu posso construir ou não. Sim. Certo? Ok. Aí, quem vai construir ou não são as proteínas. Então, o DNA, que a gente chama de DNA, que seria a herança genética, é uma planta baixa. Mas as proteínas que envolvem essa planta baixa podem ligar ou não. Sim, eu só falo com relação, porque eu li, agora não lembro, estudos de pessoas que participaram da guerra e tal, e aqueles traumas vieram para as gerações. Fizeram estudo com ratos que davam choque nos pais, e os filhos já tinham. Não sei se você chegou a ver isso. Sim, mas por que isso, Dão? É assim, ó. Inclusive, isso vai ser matéria amanhã. Né? Mais assunto. No estudo, no grupo de estudo. Isso. Lowen, ele tem um livro, que é um livro de capa marrom, que ele fala de um processo de formação do ser humano quando as células começam a se multiplicar e formam o primeiro tubinho. Né? Daqui a pouco eu vou lembrar o nome desse estudo. Forma o primeiro tubinho. Esse tubinho, ele tem a parte exoderma, que é a de fora, a mesoderma e a endoderma. Esse tubinho inicial, que as células se fecham e formam esse tubinho, vai virar a boca e o ânus do ser humano. E aí tudo vai crescer em volta desse tubinho. Nesse tubinho, se a parte externa for mais desenvolvida, eu estou falando em nível celular, é só as células se moldando, tá? Se ali a mãe tiver traumas, vai passar para esse tubinho já. E esse tubinho já vai moldar o resto de acordo com o quê? Se a parte de fora for mais desenvolvida, a pessoa vai ser mais mental. Se a parte do meio for mais desenvolvida, a pessoa vai ser mais musculosa. E se a parte interna for mais desenvolvida, a pessoa vai ter o corpo mais flácido, ela vai ser mais oral. Eu não estou falando nem de sistema nervoso. Eu estou falando de um tubinho que é uma união de células. Ali, se você pegar aquele tubinho e conseguir uma foto daquilo e ampliar, você já sabe qual vai ser a característica daquele ser humano. Então, o que acontece, que é muito bonito no Corpo Guarda Suas Marcas, é que mães traumatizadas geram filhos também. Pais traumatizados vão criar filhos também. E a isso, foi só para elucidar. Exatamente para elucidar. Então, quando você... a hereditariedade não tem nada a ver. Não, tem. Né? Tem nesse sentido. Nesse sentido tem. Não tem, gente. Porque se eu pegar essa mãe e tirar o trauma dela, o filho não vai ter.
Ah, tá. Ah, mas daí é fácil, né? O problema é tirar o trauma, aí que tá. O que eu quero dizer é isso, que isso vem na Então não genética. é genético, porque o trauma está lá, ele só não está ligado. Sim, entre aspas, ele de uma maneira ou de outra ele é transmitido. Não, beleza? Mas isso aí, nós recebemos hoje uma herança genética do primeiro Homo sapiens sapiens. Sim. Só não Tá liga. tudo, tá tudo lá no avô, bisavô, trisavô, quarto avô, quinto, sétimo, gerações e gerações, mas ela está ali, né? Então, né, tanto é que o óvulo, geralmente, quando a mulher está grávida, é da avó, né? Vocês viram isso, né? Uhum. Então, assim, já vem lá, não vem da mãe, vem da avó. Né? Porque é a pessoa que traumatizou primeiro. Né? Isso. As características vêm lá da avó e não da mãe. Os Tanto é que traumas eu vêm da acho, avó e não da mãe. tanto é que eu acho muito bonitinho o Gaiarsa. Gaiarsa, ele fala assim, quando uma pessoa vem para tratamento comigo e fala que ela é de família tradicional, eu penso assim, é uma família que vem cometendo o mesmo erro há séculos. Exatamente. É muito legal. Ele fala assim, a pessoa acha que para mim isso vai ser... Não, para mim é o contrário. É uma cagada sendo repetida de pai para filho, de pai para filho, de pai para filho, por mais de meio século, de mais de século. E ainda acho que é sangue azul. É. É? Não é? Antigamente eu dizia, Ó, o sangue André já está azul. cansado de ficar de braço levantado ali. Fala, André. Na verdade, eu quero Ah, o voltar no que André. a Marcinha perguntou. Isso. Marcinha, se a gente pensar no meio, que meio é esse meio? Né? Em que meio você está submetido? Meio da convivência familiar? Meio externo? Meio da escola? Meio social? Violência urbana? Como é que é esse meio? E aí vai casar com o que o irmão falou. A partir do momento que você sofre a influência do meio, o estresse de luta e fuga, de buscar comida, de sobrevivência em guerra, da maneira como for, quando você trabalha isso e você solta as couraças através do tratamento terapêutico, você volta à sua vida em função. Então, quando você trabalha, minha mãe é narcisista, eu sofro uma pressão de uma narcisista e logo eu vou entrar no centro que o Irmo falou de desenvolvimento endodérmico, mesodérmico ou ectodérmico, se eu vou estar para sentir, para pensar ou para agir, quando eu faço a manutenção desse disfuncional e começo a entender, então ela tem esse comportamento, eu não preciso tomar para mim, não preciso tomar como uma verdade. Logo, eu começo a criar independência e começo a ir adiante. Esse é o propósito da conversa, é entender que você tem um sofrimento que veio oriundo, né, do meio. Se você sofreu bullying na escola, se esse bullying foi tão pesado a ponto de você cometer um suicídio, como a gente ouve, ou se o meio da qual você absorve energia, como televisão, internet, vai fazer você entrar numa escola, né, numa esquizofrenia e matar pessoas lá dentro. Então, nosso compromisso com esse aprendizado da epigenética, da metilação dos genes, das proteínas, do efeito do GABA, quais são os órgãos que sofrem com isso, nosso objetivo é trazer do disfuncional para o funcional, porque sua mente não sabe o que é real e o que não é. Se você assiste um 9-0 e você assiste crime, várias coisas constantemente, logo tudo que você vai ver à sua volta é crime. Então, se você vê uma pessoa naquele padrão, se ele é preto, se ele é pobre, ele tem um potencial de te assaltar. E às vezes ele está vivendo a vida dele. Então, no princípio, assim, no meu foco de visão, quando eu olho essa situação toda, hoje nós temos luz elétrica, hoje nós temos desenvolvimento, hoje nós temos ciência, temos uma série de oportunidades. Será que nós estamos aproveitando isso? Será que eu preciso realmente carregar as dores dos meus antepassados? A terapia serve para isso. Arrebentar a couraça na força da expressão serve para isso, para você voltar para o seu funcional. Qual é o seu princípio de vida? Aonde você vai? Qual o seu sonho? É poder voltar a sonhar, né? Então, não só a hipnose mesmérica, a Charcot, qualquer uma das terapias, o objetivo dela é trazer você para o sonho de viver, para ter uma vida colorida. É bacana essa conversa, ela é muito técnica e a gente acaba não se conectando. Por que que eu preciso disso? Por que que um terapeuta precisa aprender isso? Né? Porque o cliente que chega na sua frente, ele tem uma dor, ele tem uma disfunção. O nosso compromisso desse reencontro é trazer, você tem um câncer, o que que esse câncer está dizendo? Ele está no pé, ele está na mão, ele tá no organismo? Que parte do organismo? O que que a alfabetização do corpo, dessa leitura corporal que nós fazemos semana a semana, nos traz? Se você tem um câncer de mama, provavelmente, não dá para generalizar,
essa mulher, ela tem um apego do trauma de oralidade, né? Então, mesmo sendo terapeuta, médica, ginecologista, desenvolve câncer também. Ela trata os outros sem saber que precisa ser tratada. Entende? A minha visão na conversa de hoje é por que um terapeuta precisa saber tudo isso? Né? A gente quer Para poder viver. aplicar, né? É. Então, Nele e nas outras pessoas. eu achei pertinente a pergunta. E assim, Perfeito. até os 7 anos de idade, é o pai e a mãe que vai te dar as informações. Então, você vai replicar o comportamento deles. Dos 7 anos em diante, psicanálise. Dos 7 anos em diante, você vai pegar o meio, a escola que você participa, quem são os colegas, você vai trocar informações, vai trocar uma série de coisas. E às vezes você passa a vida inteira sem ver sua dor. É doloroso chegar aos 40 e falar assim, eu tive um contrato, né, eu vou falar em sistêmica, fidelidade à família de origem. Eu tive um contrato que só a terapia me tirou. Eu só consegui quebrar o meu contrato, que era trauma, com a terapia. Hoje eu posso tomar minhas decisões, eu posso dizer se eu vou ou se eu volto. Hoje eu tenho liberdade. Não só liberdade, compromisso, responsabilidade do meio. Finalizei, pessoal. Desculpa. Perfeito, André. Obrigado, André. É Valeu. legal. Só quem passa para saber, né, André? Exatamente. E aí, Marcinha, esclarecido? Mais alguma pergunta, gente? Está aberto aí, é um papo de terapeutas. Alguém está afim de conversar, falar, colocar Já algumas... estamos quase encerrando, aproveitem. Mas é isso, o importante nesse contexto todo é nós, como o André falou, compreendermos tudo isso, entendermos toda isso. Na verdade, a ciência nossa, a tecnologia, tudo avança. Avança em largo espaço e nos traz a possibilidade de entender e de criar técnicas diferentes para atender melhor o nosso cliente e também para aplicar na gente. Porque, gente, antes de aplicar nos outros, aplique em você. Se nós, não. terapeutas, não tivermos saúde perfeita, entendimento, a gente não vai conseguir fazer uma boa terapia, não é isso? Não, e Verdade. eu vou dizer mais. O Dalmo, no treinamento dele da hipnose mesmérica, do tato magnético, do fluido vital, da conexão, de fazer o que Mesmer fez, viu coisas que pessoas comuns não veem. O Irmo fazendo o que ele faz, a gente presencia coisas que a gente não costuma presenciar. A Marcinha, prova social, da Gisele, do Luciano, e ela deu um relato lindo, algumas semanas atrás, que se não tivesse passado, tivesse tomado a coragem de enfrentar a dor, né, de descobrir que a fuga, onde ela está, o que ela fez, para pensar, ia passar uma vida inteira carregando a dor. Nós somos oprimidos pela própria sociedade, somos enquadrados, né? Então, o fluido vital, a energia, nós somos lindos. A verdade é essa. Sair da Nascemos para ser coragem. felizes, certo, né? E ainda vou cutucar a Simone. Ó. Ela começou a noite Isso hoje mesmo, elogiando o André. Irmo. É para isso que a gente veio. Para ser feliz, para se conectar. Embora a gente lide com problemas dos outros, né, entre aspas, o dia inteiro, mas você se sente realizado, né? Não, Agrega valor nisso, entende? não, é que as pessoas provavelmente vão assistir isso aqui depois e não vão entender o porquê que nós estamos falando isso. É porque a gente pode restabelecer uma conduta de vida. É que a gente pode levar você a sentir sabor da comida que você faz, a se organizar nas atividades, nas suas metas. Isso é o potencial da terapia. Então, a Simone está aqui, ela passou por terapia essa semana com o Irmo. Ela pode falar. Ó, gente, isso aqui é uma placa orgânica. O pé direito vem aqui e o pé esquerdo aqui. Por quê? O pé esquerdo recebe e o pé direito emite. Então, aqui tem uma chapa de ferro, né? O ferro puxa a energia e aqui é uma orgonite. É uma placa de orgonite que eu fiz. Isso aqui é uma caixa de orgonite, então ela pode ficar perto do celular, porque ela não se contamina. E aqui dentro, né, desse vão tem algodão bombril, até a tampa, até aqui em cima. Aí o final aqui é uma chapa de aço inox e aqui orgonite. Então aqui, isso aqui eu deixo carregando no sol e à noite, às vezes, eu ponho meus pés aqui para restabelecer meu biosistema. Entendi, você é meio no curto por conta disso, é isso? Hã? Você é meio no curto por conta disso, é isso? Está no curso. Não, eu sempre estou trabalhando, gente. Eu sempre estou estudando. Eu pego uma teoria e ponho em prática para ver se funciona. Isso. Ó, a Simone está perguntando onde que ela arruma isso. Ele fez. Orgonite. Não, Kryptonita. é caseiro. Orgonite, Kryptonita. Eu vou contar. Sabe aquelas mantas de edredom que vendem em casa de tapeçaria? Eu acredito que possa ser, não possa, irmão? Também. Então, eu estou usando aquilo para fazer o grounding.
Eu pego Então, aquela manta que vem a manta com alumínio, né? Então, o alumínio, eu deito em cima do alumínio e fiz um fio terra do alumínio para o chão. e veja o lado bom, se você não se resolver na eletricidade, no frio você não vai passar. Porque esse negócio esquenta. Pois é, Então, né? isso aí fui eu que bolei, isso aí veio da professor, Tô não, brincando. pega as coisas lá, Não, você tem um aprendizado. fazendo, entendeu? Não, você está aplicando o seu aprendizado. Isso é bacana. Você não bola a folha de bananeira para enrolar no pé. Você pegou a coisa certa, pelo conhecimento. A gente tem embasamento para isso. Nós temos conhecimento para poder tá falando e conhecendo. Nós somos autoridade nesse assunto. Falar nisso, no meu canal do YouTube, para quem quiser ver lá, tem um experimento que eu fiz com uma maçã dentro da caixa orgânica que eu tinha montado, nesse acumulador de orgânico com um retificador orgânico. Tem o resultado lá, depois de 3 meses, eu larguei a maçã lá 3 meses, e vocês veem a diferença da maçã que ficou dentro de uma caixa de papelão normal para que ficou Funciona. dentro da caixa orgânica. Está lá no meu canal do YouTube. Eu achei que essa caixa orgânica que você falou, que era a pessoa entrava dentro, que você falou da pele. Existe também, existe também. Ah, mas essa é a criação do Irma, então. Não, ele Não, é um conhecimento. Pegou o modelo onde, Irma? Tem esse modelo onde? Reich. Eu peguei a caixa orgânica, assim. A minha ideia foi o quê? A caixa orgânica de Reich não pode ser colocada, por exemplo, perto de eletricidade, né? Porque senão a energia orgânica dali vai se contaminar pela eletricidade dispersa. Certo. E a orgonite é um retificador de energia orgânica. Ela não é um acumulador, ela é um retificador. Então, o que eu pensei? Se eu fizer uma caixa dentro de uma retificadora, eu não preciso tomar cuidado com isso. Então, esse experimento que eu fiz lá da maçã, eu coloquei perto do micro-ondas e em cima da geladeira, do motor da geladeira. Então, assim, a maior carga eletrostática totalmente zoada estava ali. Então, você vê que o retificador funcionou a ponto de manter a integridade da maçã por 3 meses e a outra toda detonada. Para vocês, e deixo aqui para finalizar, não acreditem porque a pessoa está falando. Peguem o que ela está falando e repliquem. Apliquem. Vai na prática, exato. Vê lá se funciona. Porque se funcionar, você adquire uma credibilidade sobre aquilo que vai fazer frente a muita coisa. Isso. Agora, se não funcionou com você, tenta de novo. Se não funcionou mesmo, é papagaiada. Mas assim, não pensa só. Pega o experimento e replica. Porque daí você vai ter certeza. Acabou no negócio, eu tô querendo falar, eu vou falar. Ai, sabe o que acontece? Vamos ser assim, mais maduro, pensar fora da caixa. Existe uma engrenagem. Existe uma engrenagem social. A engrenagem, ela é aplicada financeiramente para você adoecer, não para morrer. Se você tiver saúde, que remédio você vai tomar? Então, tudo aquilo que te leva à saúde, não for financeiramente ou economicamente viável, por que eu vou aplicar? Porque se seu corpo era saudável, adoeceu, por que ele não pode entrar em remissão? Porque você tem que tomar Doril, Rivotril, Lexotan, entende? Então, todo esse trabalho que a gente faz fora da caixa, ele não tem comprovação científica, e está tendo, né? Eu entendi. Ele não tem comprovação científica, mas ele funciona. É esse que é o barato da coisa. Quando você destrava os seus traumas, você passa a produzir energia. Você passa. Nós que estamos estudando Mesmer, Barão de Ponte, está no canal do Jacob Mello. Nós que estamos estudando tudo isso, nós somos usina de energia. Nós temos um campo magnético. Nós temos aura. Nós temos tudo isso. Nós podemos. Nós somos potencial de ajuda de alguém. Eu, você que está me ouvindo, nós somos isso. A gente precisa acreditar mais no humano e em ser humano. Mas aí, se você ligar a TV e falar, puxa, você está fazendo isso e isso não dá certo, a escolha é sua. Comprimido vermelho ou azul. Azul. Existe uma engrenagem. Existe uma engrenagem. Né? Você vai no fluxo da engrenagem ou não? Você escolhe. A escolha é sua, livre-arbítrio. Eu gosto de pensar em saúde sem remédio. Não gosto de dar dinheiro para farmácia. Né? Não gosto para dar dinheiro para vendedor de remédio. Oh, desculpa aí, André. Né? Mas assim, num bom sentido. Para pensar. É que o chá é amargo, o giló é ruim, cebola é bom, não é? Sabe? É o Mas nosso isso eu não natural, né? gosto. É a nossa natureza, nós somos predadores, nós precisamos do meio, da Pé no natureza, da chão. árvore. Eu estou corroborando com tudo que foi dito. E aí? E aí Escolha nós já sua. estamos chegando no final. Eu vou passar a fala para o André e, claro, evidente que o contato de todos vai estar aqui nesse vídeo, né? No vídeo. Enfim,
Agradeço a todos, Irmo, Dalmo, Andréia, todos os presentes aqui, os mais falantes, eu Gratidão. falei o nome, né? E vou passar para a Andréia. Pessoal, estamos encerrando, aproveitando aqui essa nossa aula sensacional que tivemos aqui. Lembrando, então, a todos que sigam o Instagram do Praticadamente, que assim vocês irão receber os comunicados das nossas próximas aulas que vamos ter por aí, tá? Em nome do Praticadamente, agradecemos imensamente aos nossos convidados, Irmo Neto e Dalmo Meurer, e a todos que estão aqui presentes, e a você que está aí nos escutando no Spotify, e a você também que está nos assistindo no YouTube. Se o canal do Praticadamente conseguiu, de alguma forma, ajudar você, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no YouTube e em nossas redes sociais. E assim, juntos, podemos fazer a diferença e transformar a vida das pessoas. Então, vamos nos despedindo e a gente se encontra na nossa próxima aula do Praticadamente. Até lá, pessoal!